Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Frederico Francavilla e hoje a gente vai fazer o último vídeo do dia, né? Que é basicamente o único vídeo do dia que a gente não vai falar só sobre filosofia, a gente vai falar também sobre neurociência e biologia. Eu acho que vai ser mais ainda do que filosofia. Ainda vai ter um pouco, né, uma porçãozinha de filosofia e de teorização, mas a principal coisa agora vai ser biologia e neurociência. Então, espero que você goste do vídeo, já dê o like, já se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e lembre-se que só de você estar aqui assistindo um vídeo, sem nenhuma coisa hiperestimulante, sem nenhum Subway Surfers correndo embaixo, sem nenhuma edição chamativa, sem nada, só de você estar assistindo esse vídeo para absorver mais conhecimento, para pensar sobre uma coisa nova, para entender algo que você não entendia antes, você já está melhor do que a maioria dos seus concorrentes. Agora seus amiguinhos de escola, agora seus companheiros de trabalho, agora os seus concorrentes numa vaga qualquer, eles estão scrollando o TikTok, estão lá, vendo média. Você está aqui pensando, se desenvolvendo, vendo um vídeo valoroso para você, então parabéns, continue aqui, continue assim. Beleza pura. Personalidade, né? Como que a personalidade é formada, né? Como que a gente vira, como que nós somos quem nós somos, né? Como que isso vai determinar, como que nossa vida vai ser determinada, né? Biologicamente falando. E é um assunto muito complexo, porque engloba várias partes, né? Desde assim, você consegue relacionar todos os acontecimentos da história do mundo a uma... cada ser humano, né, cada formação de caráter tem resultados de todos os acontecimentos que já aconteceram na história do mundo. É muito louco isso. Mas tudo tem uma influência. A gente vive num ambiente que é tudo interligado, né? E, inclusive, tem um livro que chama Determined. Eu não sei como seria, acho que em português não sei se é determinado. Eu acho que pode ser determinado em português. Do Robert Sapolsky, né, que é um neurocientista muito bom, inclusive se você quiser ler, os livros dele não são tão complexos, dá para entender. Esse livro, Determined, ele basicamente fala que o ser humano nasceu sem livre-arbítrio, que livre-arbítrio não existe, né, que tudo que a gente faz, e tudo que a gente pensa, e tudo que a gente... todas as nossas decisões, é tudo pré-determinado por fatores aleatórios. Né? Então, aí tem a teoria do caos também, ele explica essas teorias. Né? E o que seria isso? Basicamente, isso que eu acabei de falar, de que toda a formação de caráter tem influência de todos os acontecimentos da história do mundo, ele fala isso, né? Então ele fala assim, cara, tanta coisa muda o nosso caráter, nossa forma de tipo assim, tanta coisa tem essa interferência, cara, desde que, assim, o que sua mãe comeu enquanto você... Sabe, desde coisas mais diretas, tipo, o que sua mãe comeu enquanto você tava na barriga, o jeito que você foi, o jeito que te pariram, o jeito que você... qual hospital que você tava, qual temperatura, qual época do ano, qual umidade, quão rápido você chorou, quão rápido... como que a moça do banho te tratou, como que... quantos irmãos você tinha, né? Desde essas coisas diretas, que vão influenciar muito na sua formação de caráter, como coisas indiretas. Tipo... Cara, quão poluído estava o ar que a sua... Né, quantos microplásticos tinham na água que a sua mãe bebia enquanto você estava na barriga. Sabe? Tipo, é uma coisa completamente indireta, assim, sabe? Não é uma coisa que você tem muito controle sobre, só que ela determina parte da sua personalidade. Né? Então, basicamente é o seguinte. John Locke, né, que fala que o ser humano é uma folha em branco e nasceu, né, que fala que o ser humano nasce uma folha em branco, ele tá parcialmente certo, porque a gente realmente não nasce com nenhum conhecimento, com nenhum tipo de lógica, né, e com nenhum tipo de sabedoria, mas o que a gente nasce é que do mesmo jeito que a gente tem caras diferentes, que a gente tem bocas de tamanhos diferentes, que a gente tem dentições diferentes, que a gente tem narizes diferentes, do mesmo jeito que a gente nasce com... partes do corpo um pouco diferentes um dos outros, seres humanos, nosso cérebro também nasce diferente um dos outros, né? Um pouquinho, assim. Todos os cérebros são humanos, todos os cérebros são da mesma espécie, todos os cérebros você consegue achar uma correlação absurda, né? Que nem as nossas caras, mas eles mudam, tipo assim, mudam um pouquinho de cérebro para cérebro, né? E esse mudar um pouquinho de cérebro para cérebro vai definir como você reage a diferentes estímulos ao longo da sua vida. Então, por isso que você tem irmãos que foram criados na mesma casa, com a mesma família, com os mesmos amigos, com os mesmos círculos sociais,
Por isso que você tem esses dois irmãos que são de personalidades muito diferentes, né? Provavelmente, se a criação foi realmente muito igual, os valores, as crenças, as coisas serão parecidas entre os dois, mas, no final das contas, a personalidade deles não vai ser igual, vai ser diferente. Por quê? Porque o cérebro deles é diferente um do outro, então eles reagem diferente a estímulos que a vida propôs para eles. E mesmo eles tendo sido criados no mesmo ambiente, no mesmo tudo, eles foram expostos a estímulos diferentes ao longo da vida. E também tem uma coisa muito que tem um papel bem importante, que é a aparência física do cara. Também isso vai importar bastante, porque o jeito que a sociedade, que as pessoas, que as coisas vão reagir sobre o cara tem muito a ver com a aparência dele. A gente falou sobre isso no último vídeo, na pergunta filosófica, se a aparência muda quem você é, alguma coisa do tipo. E muda sim, cara, muda muito, porque o jeito que as pessoas vão reagir sobre você, vão falar com você, vão te tratar, tem muito a ver com a sua aparência. Então, basicamente, a gente nasce meio em branco. O que a gente sabe ali o que a gente sabe, entre aspas, são coisas instintivas que a nossa espécie meio que aprendeu, uma questão evolutiva, né? Questão de teoria da evolução, assim, tipo, a gente nasce, a gente meio que já sabe respirar, a gente sabe chorar, a gente se coloca alguma coisa na nossa boca, a gente engole, assim, sabe? Isso são coisas instintivas, né? A gente tem, por exemplo, aquele teste do susto que eles fazem com o bebê, né? Que ele pega o bebezinho, ele solta e segura o bebê, toma um sustinho, assim. Essas coisas a gente meio que já sabe por uma questão de teoria da evolução, né? Então, a gente veio, né, com isso pré-setado. Agora, nossa formação de caráter, se a gente é bom, se a gente é mal, todas essas coisas vão ser o que vai ser responsável por isso é a nossa são os estímulos que a gente recebeu ao longo da vida e como nosso cérebro vai processar esses estímulos. Sobre o livro Determined, que eu falei no início do vídeo, que fala que nós não temos livre-arbítrio, né? Quando você lê o livro, você entende que, na verdade, a gente tem muito menos livre-arbítrio do que a gente acha que a gente tem. Eu não acho que a teoria do autor é que a gente tem zero. Ele fala assim, tudo é aleatório. Né? Tem uma coisa meio triste, assim, porque fala, porra, não tem zero, então qual que é a graça da vida? Né? E por que uma pessoa teria que ser responsabilizada por um ato dela se ela não tem papel nenhum sobre isso, em teoria? Né? E porque tem vários assuntos filosóficos que englobam essa ideia, né? Mas enfim, eu não acho que a gente tenha zero livre-arbítrio, não. Acho que a gente tem livre-arbítrio sim, independente de como a gente foi formado, de como a nossa cabeça foi moldada ao longo dos anos que a gente viveu. Eu acho que a gente tem sim capacidade de escolher algumas coisas. Mas mesmo assim é muito menos livre-arbítrio do que a gente acha que a gente tem. A gente acha que a nossa vida é 100% livre-arbítrio, mas não é não. Mas mesmo assim, você tem a capacidade de vencer os seus impulsos naturais. Né? É uma coisa difícil, uma coisa complexa, é multifacetado também, mas, enfim. O ponto principal que eu quero passar para você nesse vídeo é que você entender que isso também é importante para se você um dia quer ser pai, se você já se você tem uma criança pequena, etc. É que o nosso caráter, a nossa personalidade vai ser formada a partir de estímulos e coisas que a gente tem contato ao longo da nossa vida. E as pessoas elas vão reagir diferentes por conta dessa diferença de cérebro que eu falei. Né? Os cérebros eles reagem diferente a diversos estímulos. Né? E quanto maior a sua neuroplasticidade, mais as coisas vão te moldar. E o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de ser plástico, né? A capacidade do seu cérebro de se moldar acerca de alguma coisa. Então, quando nós estudamos algo novo, nosso cérebro está absorvendo esse conteúdo, porque nosso cérebro é plástico, ele vai mudar ali a configuração dele e aí esse conteúdo passa a estar ali dentro. Então, a neuroplasticidade ela está na maior capacidade na primeira infância, que é de 0 a 3 anos. 0 a 2, 0 a 3. Né? Tem literaturas que falam 0 a 2, tem literaturas que falam 0 a 3. Então, de 0 a 3 anos é o momento que você mais tem neuroplasticidade na sua vida. Por isso que a gente fala que criança pequena é uma esponja. Porque ela está fazendo ali 700 sinapses por segundo, ela tem neuroplasticidade absurda, então ela aprende tudo muito rápido. Né? E a gente vai perdendo a neuroplasticidade ao longo da vida. Né? E eu acho que se você pega... Cara, é meio... Eu não sei se é não é exponencial, mas ela também não é linear, assim. O cara, tipo... O que ela perde de 16 para 18 é menos do que ela vai perder de 18 para 20 para 20, sabe? Então, assim... não é exponencial, mas ela vai aumentando ao longo da vida. Né? O cara vai ficando mais velho
e a coisa vai aumentando, né? Ixi, que o celular deu uma... Enfim. Então a neuroplasticidade, ela é muito importante e por isso também que eu sou tão contra, e a literatura, os cientistas e as pessoas influentes no campo da neurociência são tão contra o uso de aparelhos celulares, de telas, etc., na primeira infância. Porque a primeira infância é um momento que, se o moleque tá brincando com a garrafinha, se o moleque tá com a garrafinha na mão brincando, ele vai estar aprendendo, assim, o valor do conhecimento que ele vai estar absorvendo ali é maior do que o conhecimento que você vai aprender em toda a sua vida, porque o moleque ele vai estar absorvendo muita coisa. Ele vai estar vendo que aqui tem uma dobrinha, ele vai estar vendo que aqui embaixo é reto, ele vai estar, sabe, percebendo que se ele mexer na tampinha, a tampinha mexe, ele vai estar percebendo que aqui, sabe, tem esse clipezinho, ele vai estar treinando habilidades motoras, habilidades visuais, diferenciar cores, né, assim, coisas que pra gente são ordinárias, né, que é só segurar uma garrafa, pra uma criança é de um valor imensurável. Imensurável, porque ela tá nessa fase que ela não conhece ainda as coisas, então o cérebro dela é um cérebro, ó que dificuldade, é um cérebro limpo, e ao mesmo tempo a neuroplasticidade dela tá no talo, então ela aprende tudo muito rápido, né? Então, a primeira infância é um fator determinante para como a personalidade da criança vai ser ao longo da vida dela. Então, cara, se você tem contato com crianças pequenas, se você vai ter filho, se você já teve filho, se você tem a oportunidade de enriquecer um ambiente de uma criança na primeira infância, acate essa oportunidade, porque é realmente um dos momentos que a vida vai ser mais definida. É muito difícil. Por isso também que traumas na infância são tão complexos, né? Porque mesmo se a criança não lembra, o cérebro dela foi moldado acerca desse trauma. Então, assim, é toda uma questão muito complexa. Então, vocês entenderam que a base da criação da nossa personalidade são estímulos que a gente passa ao longo da vida e o jeito que o nosso cérebro reage a esses estímulos. Por isso também que é muito importante você saber o ambiente que você está inserido, né? Então, assim, e você conseguir também se livrar de ambientes que são ruins para você. Porque ambientes que são ruins para você, eles vão constantemente te dar estímulos e vão te moldar de uma maneira que você sabe que não é bom para você, mas vai acabar sendo normal e vai acabar sendo o jeito que você vai agir, porque justamente nosso cérebro é plástico e ele muda de acordo com o quanto você reitera aquela informação. Tem dois jeitos de você alterar o seu cérebro, né? Que é o jeito por repetição. Então, quando você tem muito contato com o mesmo estímulo, o seu cérebro ele se molda, ou por baque, né? Então, quando você tem uma coisa que é um baque, o seu cérebro também vai se moldar de uma maneira mais rápida, porque ele vai... Então, por exemplo, você vê uma coisa que é muito chocante, uma coisa que você nunca viu, uma coisa diferente, assim, ele vai ser um baque. Se você está, por exemplo, estudando matemática, é por repetição, né? Porque você não vai ter esse baque. Então você tem que repetir, uma hora seu cérebro vai se moldar para aquilo e você vai aprender. Enfim, não vou me alongar muito mais, eu acho que você já conseguiu entender a ideia básica que eu queria passar. Espero que eu tenha sido útil para você aprender algo novo hoje. Estude mais sobre isso. Tem na internet tem vários conteúdos muito bons sobre esse tema. Tem o Andrew Huberman, que é ele é professor de... Eu acho que ele é professor de neurociência, assim, em Stanford. Então o cara é bem bom. Tem também o Jordan Peterson, que dispensa apresentação, né? Um psicólogo canadense ali. O cara é muito, muito, muito bom. Também tem muitas aulas sobre neurociência, formação de caráter, etc e tal. A gente tem Wesley Delanogari, que é um brasileiro lá, que é professor, que ele é o dono do Reservatório de Dopamina, que é um cara muito bom também, que vale a pena você ver os vídeos dele. Tem o livro, né, da Susana Herculano Reusel, que é A Vantagem Humana, O Fator Humano, uma coisa do gênero, que é o livro basicamente que ela mostra por que a encefalização do ser humano foi maior que a das outras espécies e por que a gente ficou inteligente, por que o nosso córtex pré-frontal se desenvolveu, e etc e tal. Então, uma coisa bem... esse mundo da neurociência é bem complexo, né, e a formação da personalidade eu acho que talvez seja a coisa primária aí, porque tudo que a gente desenvolveu, tudo que a humanidade criou se deve ao fato de que nós formamos personalidades e a gente tem ideias e que a gente fala e que a gente extravasa, né? Os animais também têm personalidade, os animais também têm jeitos diferentes de reagir ao mundo, mas são coisas muito mais primitivas, por assim dizer. Enfim, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, nos vemos nos próximos, um abraço e tchau, tchau.